Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre razão e sociedade, né? Razão, no sentido mais amplo, é a faculdade de conhecimento intelectual próprio, né, do ser humano. A palavra razão é de origem latina, ratio, do grego, logos, que significa reunir, juntar, calcular. Razão pode significar várias coisas. Pode significar ter ou perder. Ter razão é a pessoa tem razão. Não ter razão, ele perdeu a razão. Então, pode significar ter ou perder, né? Os filósofos veem a razão como a consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidades éticas. Para a razão, também é a propriedade de qualidade primordial das próprias coisas. Tem uma frase que, inclusive, eu gosto muito. O coração tem razões que a própria razão desconhece. É do filósofo Pascal. As razões citadas nesta frase têm o significado de emoções, do coração. Já a palavra razão é a consciência intelectual e moral. Razão, na matemática, é a diferença de dois termos consecutivos de progressão, né, se ela for aritmética. Razão na contabilidade é o livro Razão. É um livro onde tem todas as entradas e saídas de uma empresa, né? Tudo que entrou contabilmente, né? E tudo que saiu contabilmente, né? Inclusive, esse livro é de uso obrigatório na legislação, né? Razão social é denominada quando uma pessoa se torna jurídica. Daí existe razão social. O nome dela é praticamente mudado para razão social. Sociedade tem vários sentidos. Já a sociedade, ela tem vários sentidos, né? Sociedade, no sentido humano, é um conjunto de seres que convivem de forma organizada, né? Também é objeto de estudo da sociologia, né? A sociedade. Sociedade civil é o conjunto de organizações, instituições cívicas e voluntárias. Sociedade anônima é o modelo de companhia para fins lucrativos. Sociedade limitada é representada pela sigla LTDA. Para vocês terem um melhor entendimento a respeito do assunto, eu preparei um vídeo para vocês estarem assistindo, né? E no final do vídeo eu vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem comentários, né, a respeito do que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, tá bom, pessoal? Obrigada, tchau. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Biro, mais uma vez estou aqui com vocês, é um gigantesco prazer dialogar com vocês um pouquinho, tentar ajudar ao máximo aí no seu processo de aprendizagem e ao mesmo tempo até falar algumas coisas que você já sabe, mas meio que para reforçar o que vocês acabam vendo aqui na sala, com seus professores nas suas respectivas escolas, etc. Ok? Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que eu gosto bastante, né? E é um assunto que inclusive a galera gosta demais, que é a temática da Escola de Frankfurt ou da teoria crítica. Na verdade, eu venho fazer esse vídeo mais para auxiliá-los aí nos vestibulares que acontecem no Brasil afora, né? Tanto na região sul do Brasil, como a UEM, como, por exemplo, a Federal do Paraná, como a UEL, bem como em outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, na UFMG, como questões importantes, por exemplo, universidades mais da região também do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e do próprio Enem, por que não? Então, sim, vem comigo, a gente vai tentar fazer o máximo possível para que eu e você a gente caminhe together, beleza? Que em inglês quer dizer juntos. Legal, vamos lá então? Pessoal, a gente fala sobre uma das escolas mais importantes do pensamento filosófico e sociológico, a conhecida Escola de Frankfurt, ok? Só que falar da Escola de Frankfurt, ao mesmo tempo, implica
falar de uma teoria central que a marca, né? A gente conhece muito a Escola de Frankfurt pela ideia de uma indústria cultural, o que é bacana, porque afinal faz parte desse segmento, tá? Mas no caso aqui, a gente vai falar sobre uma teoria crítica. E é assim que eu queria com que eu e vocês, né? Ou eu e você, é estranho esse negócio de eu e você, ou eu e vocês, porque eu nunca sei se é uma pessoa, se é todo mundo, etc. Queria que eu e vocês, você, chamasse a Escola de Frankfurt por esse nome, né? Os teóricos da teoria crítica, ou os autores da teoria crítica, porque eu acho, né, não só acho, como acredito que chamar a Escola de Frankfurt de teoria crítica acaba gerando na gente um olhar mais amplo do que seria ela. Geralmente as pessoas pensam em Escola de Frankfurt unicamente pela concepção e compreensão de uma indústria cultural. Ok, e está correto, né? Ela faz parte disso. Só que a Escola de Frankfurt também aborda a respeito de outras condições da sociedade iluminista, capitalista, burguesa, como, por exemplo, a relação de domínio do homem para com a natureza, tá? Que é a razão pelo qual eu queria reforçar com vocês essa perspectiva aqui. Tudo bem? Vamos lá conversar um pouquinho sobre esses autores e qual é o contexto pelo qual a gente vai ter o surgimento dessa escola de pensamento. Bom, a Escola de Frankfurt surge, obviamente, num contexto específico, que foi o que? O nazifascismo. Tá? Nazifascismo. O nazifascismo, né? Que vocês sabem muito bem, surge no período entre guerras, durante as crises da democracia que a gente vai ter no mundo desde então, oriundo aí, sobretudo, por uma crise econômica muito forte, que foi a crise de 29, tá? Ao mesmo tempo, o nazifascismo surge como mais uma forma totalitária de se pensar a política e a sociedade. Porque a gente também tinha na União Soviética o totalitarismo do stalinismo, ok? Então, o nazifascismo acaba sendo um contraponto de uma extrema-direita, ao passo que o stalinismo, um totalitarismo de uma extrema esquerda, ok? Então, o nazifascismo acaba sendo o contexto pelo qual esses autores, professores, pesquisadores do Instituto de Pesquisas Aplicadas de Frankfurt, por isso a Escola de Frankfurt, acabaram tendo que lidar, tendo que enfrentar. Esses autores da Escola de Frankfurt, eles tinham leituras de importantes teóricos do século XIX, como Marx, como Nietzsche, eram críticos a algumas condições pelo qual a sociedade capitalista estava inserida, né? Eram críticos, sobretudo, às condições do próprio iluminismo. Tá? Ao serem uma voz crítica diante da realidade, obviamente que esses caras acabam sendo alvos, né, de perseguição ou seriam, né, potenciais alvos, né, de prisões e até de serem colocados em campos de concentração pelo governo do Hitler, né, pelo nazifascismo. Então, o que esses autores apresentam? Em primeiro lugar, esse contexto. Em segundo lugar, né, quem são os grandes nomes para a gente conversar aqui? Os grandes nomes para a gente trocar uma ideia bem bacana em primeiro lugar, né, o Erich Fromm, ok. Em segundo lugar, outro nome muito importante, o Herbert Marcuse, tá? Um outro nome muito importante aqui, o Theodor Adorno, tá? Um quarto nome muito importante aqui, o Max Horkheimer, tá? E um outro nome muito importante aqui, pessoal, o Walter Benjamin. Ok? São autores assim que a gente dialoga bastante. Obviamente que a gente acaba priorizando nessa aula alguns autores que são mais comuns de aparecerem nas provas de vocês. No caso aqui na aula de hoje, eu vou priorizar os 3 últimos autores, não que os demais não sejam importantes. Mas o maior impacto que a Escola de Frankfurt vai ter nas leituras e sobretudo, até nas provas de vocês, vão ser por esses 3 últimos autores, ok? Além disso, desses grandes nomes, eu queria vir para esse lado do quadro para apontar com vocês também as influências que esses caras vão ter. Então vamos mudar um pouquinho a nossa cor de caneta para variar tudo isso. Em primeiro lugar, esses caras vão ter a influência do Marx, né? Embora tenham leituras um tanto quanto independentes da perspectiva marxista, e além das leituras do Marx, vão ter também a influência do Nietzsche, tá?
Nietzsche, autor do século XIX, tá? Então lembrem, muito importante, são autores do contexto do nazifascismo, isto é, 1920, 1930, que ao elaborarem as suas concepções, acabam retornando a autores do século XIX, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, a influência do Marx sobre os autores da Escola de Frankfurt é basicamente na crítica à burguesia, ok? Na crítica à burguesia, porque o Marx dizia que a classe burguesa ela utilizava das suas condições econômicas para dominar a sociedade como um todo, nos aspectos políticos, nos aspectos civis, nos aspectos sociais, nos aspectos culturais como um todo. Lá no século XIX, as relações econômicas eram a base da sociedade, né? Como a gente pensa muito bem quando a gente dialoga aqui sobre o marxismo, né? A partir do Marx, o homem se dá por uma praxis econômica, por uma praxis materialista, né? É óbvio que o materialismo histórico-dialético, não surge com Marx o materialismo. Do Marx é materialismo histórico-dialético, né? Materialismo é toda e qualquer preocupação dessa relação do homem para com a natureza, do homem para com a praxis humana e etc. Agora, Marx, as relações econômicas determinam as relações sociais. Bom, os autores da Escola de Frankfurt, que são contemporâneos ao nazifascismo, sabendo lá, por exemplo, né, que a elite alemã, a classe burguesa alemã apoiava, né, o projeto do nazifascismo, eles acabam estendendo, né, esse olhar do marxismo para uma esfera também de domínio dessa classe burguesa para as questões da cultura, da educação, da natureza. Então, em primeiro lugar, aqui é o Marx, a crítica à classe burguesa. Ao mesmo tempo, a questão aqui do Nietzsche como a segunda influência é que o Nietzsche, autor do século XIX, que a gente já conversou aqui em vídeos anteriores, né? É só dar uma caçadinha aí, faz um TBT, né, no vídeo sobre Nietzsche. O Nietzsche é um autor do século XIX que ele acaba fazendo críticas àquela ideia de progresso, de esclarecimento que o Kant tanto dizia. Lembre muito bem, né, que o Kant afirmava no século XVIII que à medida que a gente assumisse ou adquirisse o esclarecimento, o conhecimento racional, nós iríamos alcançar uma autonomia, uma emancipação. Assumiríamos aquilo que o nosso autor vai chamar de maioridade. Tá? O Nietzsche lá no 19 diz o seguinte: olha, gente, na boa, essa razão é mais um mito. Essa razão aí, ó, é mais um equívoco. Tá? Esse projeto iluminista, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, porque o homem não é só razão. Nietzsche vai dizer que essa razão que o Kant tanto defendia, nada mais é do que um freio, né? Nada mais é do que algo que impedia os indivíduos de realizarem as suas vontades de potência. Era o que o Nietzsche dizia lá no século XIX. E aí, curiosamente, chegamos no século XX. Chegamos na Alemanha, berço do iluminismo, berço do esclarecimento kantiano, um país que na Europa, no século XIX, talvez, era o país mais iluminista da Europa, e foi curiosamente nesse país bastante iluminista que o ovo do nazismo chocou. Gente, isso não é uma grande contradição? Como é que pode a gente ser tão iluminista, tão iluminista, tão iluminista assim, e ao mesmo tempo a gente alimentar um discurso de ódio, um discurso de repulsa, um discurso aí de diminuição aos grupos minoritários, como eram os judeus, como eram os ciganos, como eram os homossexuais? Pô, isso é uma grande contradição. Parece que o homem não é razão o tempo inteiro. Puxa vida, o Nietzsche estava correto, tá? Então aqui a influência do Nietzsche é sobretudo na crítica a Kant. E quando eu falo crítica a Kant, eu estou dizendo aqui, meus amores, de esclarecimento. Então, assim, para ficar melhor para mim e para você, para que a gente fique confortável nessa base que eu estou querendo construir, olha aqui comigo, ó, vamos fazer um caminho, tá? Um caminho. Qual é o caminho a ser assumido aqui? Que remete à parte de cima. Bom, lá no século XVIII, o Kant buscava a razão, né? Dizia que a razão
nos emanciparia, produziria em nós o esclarecimento. Pá. Daí, lá no século XIX, veio Nietzsche. E aí, o Nietzsche, lá no século XIX, ok? Critica Kant, ou critica a ideia do esclarecimento. Daí, século XX. No século XX, a teoria crítica, ou a Escola de Frankfurt, recorre a Nietzsche. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Facinho, né? Mas esse caminho aqui que eu aponto para vocês é mais um caminho para aliviar um pouco as cargas. Porque é comum às vezes os alunos travarem nessa parte aqui. Então eu não tenho problema de gastar esse meu minuto que eu acabei de fazer com vocês apontando esse elemento. Tudo bem? E daí, ao mesmo tempo que a gente vai ter essas influências, esses caminhos, vamos ter agora as grandes obras ou as principais obras. Então assim, primeira ideia básica para a gente pontuar. Uma obra inicial que eu gostaria de abordar com vocês é a famosa Dialética do Esclarecimento, ok? Dialética do Esclarecimento. Essa obra aqui foi escrita por dois autores, ok? Theodor Adorno, que a gente falou ali com os principais nomes, e Max Horkheimer. Ok? Bom, essa é uma primeira ideia. Segunda obra aqui para a gente dialogar. Tá? O Eclipse da Razão. De quem? Do Max Horkheimer. E uma terceira obra para a gente abordar. Meu querido e minha querida, você pode estar talvez assistindo essa aula e fazendo as anotações no seu notebook, o que para você é muito bom, né? Se você está num caderno aí é meio embaçado. Mas eu vou ser bem sincero, eu vou dar uma encurtada aqui no título dessa obra, que se chama A Obra... E aí eu vou colocar aqui, ó, aqui dentro. Até sugiro você fazer isso, a não ser que você vai fazer uma prova aberta e tem que citar essa obra, né? A obra, aí aqui dentro, de arte na sua era de reprodutibilidade técnica. Preguiça reina, né? Fala aí. Escrita por quem? Por Walter Benjamin. Ok? Beleza? Ok? Tranquilo? Bom, essa obra aqui, Dialética do Esclarecimento, ela é a mais impactante e a de maior divulgação, talvez, das ideias da teoria crítica. Ela é escrita depois da Segunda Guerra Mundial, né, em 47. Por que a ideia é uma dialética? Porque a palavra dialética envolve um embate, envolve uma contradição, envolve um conflito. Ok? Ao passo que esclarecimento é a ideia que a gente falou agora há pouco do Kant. O Kant defendia o esclarecimento, né? Aqui, ó, volta aqui comigo, meu câmera lindo. Aqui, ó. O Kant buscava a razão, ou seja, o Kant defendia o esclarecimento. E o Nietzsche criticava o Kant. O Nietzsche criticava o esclarecimento, ok? Então o que a gente vai ter aqui? Bom, a gente vai ter uma grande contradição. Qual é a contradição? O homem é iluminista pra caramba e ele está sendo um agente do ódio. Ele é iluminista pra caramba e está sendo um agente lá da proliferação das ideias nazistas. Isso é uma grande dialética? Isso é uma grande contradição? Porque à medida que o homem alcançou mais razão, essa razão não significou uma emancipação do ódio. Muito pelo contrário, quanto mais racional esse homem ficou, ao mesmo tempo que ele exercia a busca por um conhecimento, ele aumentou as suas indignações com grupos que historicamente não lhes era simpático. Então isso é uma grande contradição. E aí, qual é o ponto? O ponto é que essa ideia da dialética do esclarecimento, ela é colaborada por uma outra obra do Horkheimer, que é o Eclipse da Razão. O que é a razão? O que é o eclipse? Eclipse é aquilo que muda, né?
uma posição geográfica dos astros que vocês acabam vendo nas aulas de geografia, de física, né, por exemplo. Mas o eclipse da razão é porque a razão ela simplesmente tampou o campo de visão dos homens europeus e essa razão também tampou o campo de visão dos homens iluministas alemães. Essa razão tirou dos indivíduos coisas básicas, como, por exemplo, um próprio senso de valorização à vida. Essa razão, infelizmente, ela não impediu a banalização da vida, que é o que acaba acontecendo no nazismo. Então, o que esses caras estão dizendo? Olha só que bizarro, né, cara? O Kant dizia que a gente ia alcançar o esclarecimento, mas, não está acontecendo. E a gente não pode esquecer, pessoal, e aqui eu queria até dar uma falada um pouco mais suave com vocês. A gente não pode esquecer que a gente só tem nazismo e fascismo na Alemanha, porque em primeiro lugar a gente tem uma crise econômica mundial absurda. Em segundo lugar, há aqueles revanchismos da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ficou muito envergonhada, né? E em terceiro lugar, a tentativa de enfraquecer as ideias de esquerda. Então, nada mais, nada menos do que algo que desagradava, sobretudo, uma burguesia nacional alemã. E aí esses caras vão dizer o seguinte: olha, pessoal, a gente só pode chegar a uma conclusão. O Kant foi quase como ingênuo, o Kant foi quase como inocente. Porque essa razão que o Kant tanto dizia, que se a gente alcançasse ela, nós seríamos pessoas emancipadas, pessoas esclarecidas, nada mais é do que a razão de um momento pelo qual a burguesia sempre quis dominar. Então o que esses caras concebem como teoria? Eu queria que a gente fosse para lá, para depois eu voltar para cá. Esses caras vão dizer que a sociedade iluminista, de fato, nunca quis emancipar os indivíduos. Esses caras vão dizer que a razão iluminista sempre foi uma razão voltada ao incremento da classe burguesa. Surge aí o conceito de uma razão instrumental. E o que é razão instrumental? É o uso da razão como instrumento da classe burguesa. A classe burguesa, que o Kant, afirmava que essa razão seria técnica, inocente para eles, a classe burguesa sempre viu a razão como um projeto de aumento do seu domínio, ampliação da sua hegemonia. Por isso que chamar a Escola de Frankfurt só de indústria cultural é um problema, mas chamar a Escola de Frankfurt de uma teoria crítica que estuda uma razão instrumental é uma bênção. Porque o que é a razão instrumental? Resposta. É o uso da razão, tá? O uso da razão como instrumento, tá? Instrumento de domínio da burguesia, da classe burguesa, sobre duas coisas. Sobre a natureza e a cultura. É aqui só que é indústria cultural. Tá vendo como se a gente só pensa em indústria cultural, a gente não pensa um pouquinho pela metade? Indústria cultural é só uma metade de uma razão instrumental. Esse cara está dizendo o seguinte: olha, cara, desde o Renascimento, desde o Francis Bacon, quando o Bacon dizia saber é poder para o homem dominar a natureza, desde aquela época, a classe burguesa, ela colocava suas manguinhas de fora para demonstrar que, na verdade, o que ela queria é usar uma razão ou a busca pela razão para tirar recursos da natureza, dominar a natureza e ampliar o seu capital econômico. E aí, dessa ideia, então, dominando a natureza e dominando a cultura, esses caras acabam ficando pessimistas. Por isso que para eles o iluminismo é um projeto fracassado. Eles questionam o projeto iluminista, questionam o projeto do esclarecimento. Vamos dizer que é uma grande dialética. Um exemplo, quando a gente acompanha pelo mundo de desastres, catástrofes, crimes de empresas que projetam ou provocam, desastres ambientais. Gente, isso é uma razão instrumental, porque afinal essas empresas elas lucravam sobre aquela natureza, sabiam os riscos que corriam, ou seja, racional, e mesmo assim exerciam isso, razão instrumental. Então a razão instrumental é a melhor maneira da gente pensar uma teoria crítica. É muito comum, eu espero que você esteja indo e voltando esse vídeo,
ok? É muito comum aparecer em provas o termo instrumentalização ou instrumentalidade da razão. Em outras palavras, razão instrumental, ok? E aí qual é o ponto importante para a gente pensar? A razão instrumental gera o que chamamos como uma indústria cultural. Onde esses caras vão interpretar que a classe burguesa, ela acabou também criando condições para ampliar a sua hegemonia sobre a cultura. Por meio do quê? Por meio dos meios de comunicação em massa, né? Por meio, dentre outras coisas, pessoal, do enriquecimento sobre usando jornal, usando imprensa, usando televisão, usando cinema. Esses caras, depois dos anos 50, vão acabar indo para os Estados Unidos, onde é, dentre outras coisas, só o lugar de Hollywood, o celeiro de Hollywood. E os filmes e a cultura, agora, dentro dessa sociedade cada vez mais capitalista, vão atender à lógica de produção do mercado. A cultura vira uma grande mercadoria. A cultura vira um grande produto. Para quê? Para disseminar os valores da classe burguesa. E aí qual é o detalhe? A gente tem que lembrar que durante o nazifascismo, a propaganda através, né, dos meios de comunicação em massa era um instrumento valioso para esses países totalitários, né? O Führer, né? O Duce, eram figuras muito admiradas, muito exaltadas pela população, né, que consumia cada vez mais aquilo que eram essas figuras por meio dos meios de comunicação em massa. Mas não pense só isso lá na Alemanha ou na Itália, mas pense também isso em Brasil. Lembra que no governo Vargas a gente teve a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha o pai dos pobres, olha as pessoas, venerando. Então, curiosamente, a indústria cultural acaba sendo uma contradição. Poxa, a gente seria mó emancipado, seria mó legal, Não foi assim, tá? Porque essa indústria cultural, ela produz no telespectador uma alienação. E falta de pensamento crítico. Agora, eu disse para vocês ali há pouco, né, quando a gente estava do lado de lá, no outro lado do vídeo, sobre uma terceira obra, tá? De um outro autor para a gente conversar. Vem cá, ó, só para a gente voltar um pouquinho aqui. Eu conversei com vocês a respeito da obra do Benjamin, a obra de arte na sua era de reprodutibilidade técnica. Eu acho o Benjamin um cara muito legal, né? E ele tem um olhar, a princípio, oposto a essa ideia de uma indústria cultural. Bom, até aí, tranquilo, ok? Sempre lembrando, a indústria cultural compreende uma parte de uma teoria crítica, a indústria cultural compreende uma parte de uma razão instrumental, a indústria cultural compreende uma parte de um olhar pessimista, porque não é um olhar de elogio, né? Eles não estão elogiando, estão criticando. E aí vem o Benjamin, que curiosamente escreve esse livro após a ascensão do Hitler. E o que o Benjamin vai dizer? Olha, no capitalismo, vou mudar a minha cor de caneta, tudo bem? Muda a sua aí também, que eu acho que vai dar uma mão na roda para ti. Vem cá comigo. No capitalismo, diz o Benjamin, a obra de arte, ela perdeu a sua aura. E qual é a aura da obra de arte? Bom, ela é rara, cara, inédita. Isto é, ela só pertence, no caso aqui, à classe alta, ou a alta sociedade, antes do capitalismo. Por isso, né, por descer só essa classe, só ela acaba frequentando os espaços, né, e automaticamente, para que as pessoas consumissem essa obra de arte, elas teriam que ir até a obra de arte. A obra de arte não ia até elas, né? Não tinha uma cópia, não, só tem aquela obra. Então as pessoas iam, rara cara inédita ou rara cara original. No capitalismo, isso modificou. Segundo esses autores, né, em especial, segundo Walter Benjamin, vou fazer menção a ele, né, no capitalismo, a obra de arte, a obra para Benjamin passa por um processo de democratização, tá? Jesus amado, passa por um processo de democratização, né? Por que democratização? Porque agora a obra
tanto a arte erudita quanto a arte popular vai acabar atendendo à produção da sociedade capitalista. Ou seja, vai ter cópia, o capitalismo lucra com isso. O capitalismo lucra com o consumo. Agora as pessoas vão consumir. Para o capitalismo é ótimo. Para as pessoas também, diz o Benjamin a princípio. Por quê? Porque a partir de agora, coisas que eram impensáveis, né, 100 anos antes do advento do capitalismo, agora passou a ser possível. Como, por exemplo, um operário no seu momento de lazer, de entretenimento, ele abriu um jornal lá que fale sobre Mona Lisa. Esse cara talvez vai morrer sem nunca ir ao Louvre, onde está a Mona Lisa. Mas, esse cara vai morrer sabendo o que é uma Mona Lisa, porque ele viu lá no jornal. Né? O filho dele também, o neto dele também. E talvez, um dia, vá até o Louvre, porque há uma naturalização do conhecimento artístico entre a classe operária. Então o Benjamin acredita que, massa, velho. A reprodução da obra de arte, né, a cópia da obra de arte, é legal. A gente vai ter uma democratização e talvez um dia, quem sabe, uma consciência crítica. Até que no finalzinho da vida, o Benjamin chega à conclusão, ele chuta o pau da barraca e fala assim, não adianta. Né? Por mais que as pessoas tentem pensar, ou por mais que as pessoas tentem refletir, por mais que essa cópia democratize, sempre vai tender a uma dinâmica de mercado. Mas até então, disso aqui surge um conceito, que é o conceito de uma cultura de massa. Que não deve ser confundido com cultura popular. Cultura popular é a cultura do povo. Né? Essa cultura de massa é uma cultura produzida e feita para a massa, para que a massa venha consumir. No caso, o grande capitalista venha lucrar. Segundo Benjamin, a massa venha ter acesso à arte, se democratizar. E, nesse jogo ficaria legal. Mas não é assim que ele acaba pensando depois, no finalzinho da sua vida ou ao longo da sua trajetória acadêmica. Entendendo que a cultura de massa é engolida pela indústria cultural. Ok? Espero ter ajudado muito você. Espero que de verdade. Manda um e-mail aqui, manda uma mensagem pra gente. Vai ser uma honra receber um feedback de vocês. Críticas, elogios, sugestões. A gente tá aí. Beijo grande pra vocês. Até mais, gente.